Graça e paz, meus queridos irmãos, da parte de Deus o Pai e de Jesus, o seu amado Filho, exceda o vosso entendimento e o vosso coração. Nós estamos vivendo nos últimos dias e o mundo se encontra cada vez mais na sua reta final. Pelas catástrofes, guerra, fomes, terremotos, conseguimos perceber o quão próximo, o quão perto está a volta de Jesus. E Cristo virá para buscar a sua amada igreja, o seu povo, a sua noiva que está se preparando, tá? Aquela noiva, aquela igreja que Cristo virá buscar, diz Paulo no livro de Efésios, sem ruga, sem mancha, uma igreja santa, gloriosa e irrepreensível. Este povo que Jesus estará vindo buscando para o levar às mansões celestiais. Então, quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, o mundo em que nós estamos a viver já não resta muito tempo. E para você, que é adventista do sétimo dia como eu, a grande tempestade que vem, que é a lei dominical, que vem para sacudir o povo de Deus, está cada vez mais perto de sair, meu querido irmão e irmã. Então desperta, tu que ainda estás dormindo. Desperta, tu que ainda estás em sono profundo. E para todos nós que ainda estamos na condição de mornos, indiferentes, Deus nos convida nesta tarde que devemos acordar, que é tempo de começarmos a abandonar e sairmos desta condição detestável aos olhos de Deus. Então, com isso, eu quero levar a reflexão dos queridos irmãos a um assunto bastante conhecido por todos nós: reavivamento e reforma. É isto que o povo de Deus está precisando nesses últimos dias. Não sei que hora, mas que hora? Você sabes que hora nós estamos dentro do relógio profético? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, fique ligado, nos acompanhe neste vídeo, nestas mensagens que terão sucessivas fases ou partes. Tá? Esta é a primeira parte deste conteúdo, né? Não pretendo que ele seja tão extenso, tão longo, né? Então estarei dividindo esse estudo em partes. Então fique ligado, reavivamento e reforma é que nós como povo de Deus estamos precisando nesses últimos dias. Buscá-lo, diz a serva do Senhor, deve ser a nossa maior e primeira necessidade nesses últimos dias. E eu quero te dizer que não tem como falarmos de reavivamento e reforma sem falar de consagração. O que é consagração? Eu vou citar aqui alguns sinônimos, né? Algumas palavras sinônimas à palavra consagração. Quando falamos de consagração, estamos a falar de dedicação, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Okay? Quando nós priorizamos a Deus em primeiro lugar das nossas vidas, quando nós procurarmos fazer aquilo que fazia Enoque, né? Sentir que sempre está na presença de Deus. Tá? Quando fazemos de Deus o nosso companheiro, isso vai dizer a Bíblia. Enoque andou com Deus. A palavra com, né, que é uma preposição, significa companheirismo. Ao lado de, em companhia de. Enoque andava sempre em companhia de Deus. Percebes, meu querido irmão, minha querida irmã? Companheirismo, permanência, convivência e, por último, comunhão.
todas estas palavras estão ligadas à consagração. Quanto mais comunhão íntima, viva, tivermos com Deus, meus queridos irmãos, mais consagrado nós seremos. Mais homens e mulheres consagrados nós teremos a Deus. O povo de Deus só não está a experimentar um reavivamento e reforma que se manifestou na época dos apóstolos, porque não está buscando esta comunhão, não está buscando diariamente, toda hora, estar ligado a Cristo, a verdadeira videira, assim como o ramo, meu querido irmão, não tem como produzir fruto de si mesmo sem que esteja conectado à videira. Assim também é o crente que se diz seguir Jesus Cristo. Vai dizer o livro de 1 de João, capítulo 2,6. Aquele que diz permanecer em Cristo, deve também andar como Cristo andou. Não adianta, meu irmão. Não adianta saber que a lei dominical está muito perto de sair, né? É importante sim ficar atento com os sinais da breve volta de Cristo. É importante acompanhar os eventos que nos estão conduzindo, que nos estão mostrando o quão próximo está a saída da lei dominical. Mas o ponto crucial é: estamos nós nos preparando para enfrentar essa crise de tamanha escalada? Estou eu e você, caro ouvinte, que acompanhas esta mensagem, preparado para enfrentar a espada que está para breve se levantar contra nós? Então, para enfrentarmos esta crise, é preciso buscarmos individualmente reavivamento e reforma. E lembrando novamente, não tem como falarmos de reavivamento e reforma sem consagração. Se eu e você não levamos uma vida de consagração diária, não tem como haver ressurreição da nossa morte espiritual. Não tem como haver mudança da vida da pessoa. Nós vamos produzir naturalmente os frutos do Espírito Santo se estivermos ligados à videira que é Cristo. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, acompanhe comigo esta tremenda declaração que está no livro Eventos Finais, na página 230, parágrafo 1. Eventos Finais, página 230, parágrafo 1. Tremenda é esta declaração, querido irmão. Reflete, raciocina comigo nesta declaração. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará repentina e inesperadamente, numa ocasião em que menos o esperarmos. Amados irmãos, quando o dilúvio, na época de Noé, estava para cair, foi como um dia normal, amados irmãos. Em Sodoma e Gomorra, quando Deus estava para despejar a taça da sua ira, os juízos, o fogo e enxofre que iam ser despejados lá em Sodoma e Gomorra, foi como um dia normal. E o povo na distração, nas orgias, nos prazeres do mundo, todos distraídos, sem saber que aquele dia seria o momento em que os anjos despejariam a taça da ira de Deus. Assim também estamos nós vivendo nesses últimos dias. Até aqueles que professam ser cristãos, aqueles que professam ser seguidores de Cristo, também estão tão distraídos, tão indiferentes, distraídos com os prazeres deste mundo, distraídos no mundanismo. E a hora em que menos esperarmos, o tempo da graça vai terminando, de uma forma repentina e inesperada, como diz a serva do Senhor. Nós estamos a viver, irmãos, no período do juízo investigativo,
que começou em 22 de outubro de 1844 e vai terminar quando Miguel se levantar. E nós estamos, como diz a serva do Senhor, nós estamos no limiar do fechamento da porta da graça. E neste período, neste limiar do fechamento da porta da graça, o que eu e meu irmão, minha irmã que está me acompanhando através deste vídeo temos feito nesses últimos dias? Será que temos nos distraído com os vídeos da Netflix? Será que temos nos distraído com os jogos? Será que estamos ainda a acariciar o pecado? Então, irmãos, a declaração continua dizendo: mas podemos ter hoje um registro limpo no céu e saber que Deus nos aceita. Amém? Aqui está a solução, queridos. Eu e você, minha irmã e meu irmão, podemos hoje dizer o testemunho de Jesus. Não eu, mas o testemunho de Jesus. Que hoje, não amanhã ou ontem, hoje, podemos ter um registro limpo. Aonde? No céu. Por quê? Jesus ainda está intercedendo a teu favor. Jesus ainda está com braços abertos para te receber, minha querida irmã e irmão. Hoje podes ter um registro limpo lá no céu. E Deus está pronto para te aceitar. Só depende da nossa entrega. Só depende de nós. Porque Deus não nos esforça. Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Mas o que Ele deseja, o que Ele anela em seu coração é que nós hoje nos entreguemos, confessemos os nossos pecados e abandonemos para que alcancemos a misericórdia de Deus, tal como está escrito no livro de Provérbios. Eu vou prosseguir, queridos. Não permitais que coisa alguma tire a vossa atenção do ponto que farei para herdar a vida eterna. Não permita que os vídeos da Netflix, não permita que os prazeres deste mundo, os cuidados da vida, tirem da tua vida a atenção deste ponto. Que farei para herdar a vida eterna? Será que tens tu te perguntado? Será que tens tu feito esta pergunta em teu coração, em teu interior? Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Aqui está a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Ela tem a resposta para esta tua questão, para esta pergunta: que farei para dar a vida eterna? É muito importante esta questão que fez o rico para Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Isso está em Lucas capítulo 10, versos 25. Esta, diz o testemunho de Jesus, esta é questão de vida e morte, que cada um de nós deve assentar para a eternidade. Como tenho eu procedido diante de Deus? Será que tenho eu me preparado para a vida eterna? Ou tenho me deixado levar pelos prazeres, pelos cuidados deste mundo que brevemente há de ser destruído para a morte eterna? É um assunto sério, meu amado irmão e minha querida irmã. Paulo diz em Hebreus capítulo 2, versos 3: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Muitos de nós nesses últimos dias estamos a negligenciar nossa própria salvação. Então como é que vamos escapar da ira vindoura de Deus? Se estamos a negligenciar a preparação necessária para a nossa salvação. Oh, irmão, muito sério. Meditação matinal. A nossa alta vocação, página 334, parágrafo 4. Meditação matinal. Nossa alta vocação, página 334, parágrafo 4. Olha o que vai dizer o Espírito de profecia, o testemunho de Jesus. Muitos estão conscientes de sua grande deficiência e leem e oram
e resolvem e todavia não fazem progresso. Não é esta a tua e a minha condição? Não temos nós sentido a nossa deficiência? A nossa falta de poder, esta fraqueza espiritual, esta mornidão, não temos nós conscientemente sentindo essa grande deficiência na nossa vida? E o que temos feito? Lemos a Bíblia, a palavra de Deus, oramos, mas no final o quê? Não há progresso espiritual. Por quê? A serva do Senhor vai dizer o porquê. Acompanhe comigo. Todavia não fazem progresso. Parecem incapazes de resistir à tentação. A razão é que não se aprofundam suficientemente. Qual é a razão? Não nos aprofundamos suficientemente no estudo dessa palavra. Hoje o povo de Deus lê a palavra de Deus superficialmente. Lê a palavra de Deus apressadamente. Oramos ocasionalmente. Por isso que não há progresso espiritual nesses últimos dias. Nossa salvação depende do conhecimento da verdade contida aonde? Nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Não eu, mas o testemunho de Jesus. Parábolas de Jesus, página 53, parágrafo 1. Está a dizer que a nossa salvação depende. Depende do quê? Do conhecimento contido nas Sagradas Escrituras. Irmãos, maravilhoso, não é? Quer dizer que a nossa salvação está aqui. A palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Cristo, o Verbo de Deus. Quando recebemos a palavra de Deus, recebemos a Cristo. E quando recebemos a Cristo, Cristo nos comunica poder para obedecermos a sua palavra. Não é maravilhoso este pensamento? Prestemos atenção, irmãos, nessa declaração. Essa declaração vai dizer o porquê que consagração é reavivamento. Tá? Depois nós vamos dizer o que é reavivamento e reforma. Lembrando que eu citei aqui várias palavras que estão conectadas com a palavra consagração. Ok? MG, página 210, parágrafo 3. Este livro MG é minha consagração. Não, Maravilhosa Graça, perdão. Maravilhosa Graça, 210, a página, parágrafo 3, diz assim: a união dos crentes com Cristo terá como resultado natural a união de uns com os outros. União cujo vínculo é o mais duradouro sobre a terra. O quê? A união do quê? A união dos crentes com Cristo. Lembras do que eu disse no começo? Enoque andou com Deus. A palavra com significa o quê? Significa companheirismo. Ao lado de. Por isso que Enoque atingiu o caráter nobre, perfeito e foi digno da transladação para o céu. Porque ele andava com Deus. O que é andar com Deus? É vida ausente do pecado. Por que Enoque não cometia mais pecado? Porque ele andava com Deus. É o mesmo que Cristo disse para Abraão: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. O que é andar em presença de Deus? O que é andar com Deus? É comunhão, queridos irmãos. É intimidade, é relacionamento, é convivência, é permanência. Aqui está a dizer a nota que a união dos crentes com Cristo terá como resultado natural a união de uns com os outros. Hoje só há muita dissensão, há muita fofoquice, há muita desunião no seio do povo de Deus, porque não tem havido união com Cristo. Este é o segredo.
Somos um em Cristo, como Cristo é um com o Pai. Os cristãos são ramos, apenas ramos na videira viva. Nossa vida tem de vir da videira mãe. É somente mediante união pessoal com Cristo. A declaração não está a dizer, é somente mediante união conjunta. Não, está a dizer pessoal. Com quem? Com Cristo. Por comunhão com Ele diariamente, a toda hora, que podemos produzir os frutos do Espírito Santo. Espera aí. Como é que nós podemos produzir os frutos do Espírito Santo? Quando o quê? Quando temos uma união pessoal com Cristo. Quando procuramos buscar comunhão com Ele diariamente, amado irmão. A comunhão é diária, não é ocasional, não é um dia sim, vai passando 2 dias, 3, não. Ela é diária. Diariamente precisamos estar conectados com Cristo, ligados a Cristo. E vai dizer que não só diário, mas também a toda a hora. Precisamos estar conectados toda hora com Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, tá? O que a serva do Senhor também está dizendo. É o que Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 6, versos 18. Paulo diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando com quê? Orando em todo o tempo. Tempo engloba hora, minuto, segundo, milésimo. Tudo isso são parte do tempo. E a serva do Senhor está a dizer, por comunhão com Ele diariamente, a toda hora, é que nós podemos produzir os frutos do Espírito Santo. Por isso é que aqueles que têm uma comunhão, têm uma convivência dia após dia com Cristo, a toda hora, todo minuto, mesmo trabalhando, a pessoa está ligada a Cristo. Andando pela rua, está ligada a Cristo. Tá? Quando estamos constantemente ao lado, na presença de Deus, naturalmente vamos produzir os frutos do Espírito Santo. Isso que Paulo fala em Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas o Espírito. Então, irmãos, isto é sério. Quando se torna um hábito da alma conversar com Deus, o poder do maligno é quebrado. Amém. Pois Satanás não pode habitar perto da alma que se aproxima de Deus. Espera aí. Quando se torna o quê? Um hábito. O que é um hábito? Algo que nós fazemos diariamente, constantemente. Irmãos? Quer dizer, quando nós constantemente, quando conversar com Deus se tornar um hábito da nossa vida, o poder de Satanás será quebrado em nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, amado irmão. Pois Satanás não pode habitar perto da alma que se aproxima de quem? De Deus. De Deus. Então, amado irmão, amada irmã, por hoje nós vamos parar por aqui. Daremos sequência amanhã, se Deus permitir. Esse é um assunto muito sério. Nós estamos a viver nos últimos dias, tá? Temos visto os eventos proféticos se cumprindo de forma tão rápida, tal como diz o livro Eventos Finais, mostrando-nos o quão perto, quão próximo está
a volta de Jesus Cristo, né? Quão próximo está a volta de Jesus Cristo ao nosso mundo. Então, querido irmão, querida irmã, fica ligado, ok? Vamos procurar buscar o reavivamento e reforma nesses últimos dias, e amanhã vamos mostrar aqui o que significa reavivamento, o que significa a reforma. Dentro dos testemunhos de Jesus tem a própria definição do que é isso, né? E para já eu quero te fazer um apelo: procure consagrar-te a Deus diariamente. A consagração é comunhão com Deus. A consagração é convivência, é permanência na presença de Deus. Então, fique ligado. Estarei orando por ti, estarei orando por você. Também orem por mim. E eu peço, né, que aos que puderem nos ajudar, aos que puderem ajudar o meu canal, para que vídeos como estes continuem sendo postados, por conta da internet. Nem sempre tem um valor para tal, por conta das necessidades que tem que atender para a família. Então, às vezes a internet é um pouco fechada. Então, aos que puderem sempre nos apoiar, nós estaremos agradecendo. Tá? E também os que puderem, dentro do seu coração, terem um desejo de nos apoiar com um laptop, com um computador portátil também, estaremos agradecidos. Então, que o Senhor nos possa abençoar, que o Senhor nos guarde em seu maravilhoso poder e amor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vosso irmão em Cristo, Carvalho Francisco. Que o próximo, guarda-vos.